Irmãos, sejam bem-vindos, que bom que você está aqui. Daqui a pouco a gente vai orar por milagres, a gente vai orar por aquilo que Deus conquistou por nós na cruz do Calvário. Vamos tomar posse das bênçãos do Senhor. Ele é fiel à sua palavra, Ele é justiça nossa, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa sabedoria, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Digam graças a Deus. Amém? E hoje é um momento que a gente faz aquela reflexão, né? Porque exatamente às 9 horas da manhã, eu tinha falado até no outro culto, eu errei os horários, mas às 9 horas da manhã, Jesus foi pendurado na cruz. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Aonde está isso, pastor? Está em Marcos, no capítulo 15, no versículo 25. Marcos, capítulo 15, coloca na NVT, só para o pessoal ir acompanhando aí. No capítulo 15, no versículo 25, fala que Jesus, ele foi crucificado naquele lugar chamado lugar da caveira, né? Ele foi crucificado ali ele foi pregado na cruz, dentre dois ladrões. Ele foi colocado ali como um criminoso, né? Na verdade, né? Como criminoso. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. Então, 9 horas da manhã, fora o trajeto que ele apanhou bastante, aquilo que ele já foi vivendo no dia anterior, né, sendo as chicotadas, e segundo os historiadores, aqueles chicotes, eles tinham na ponta, como se fosse um dente, um dente mesmo, né, e aquele era envergado. Então, quando batia nas costas dele aqui, prendia assim, aí quando puxava, arrancava toda a pele dele, a carne dele. Segundo os estudiosos, dizem que esse tipo de castigo, dependendo da intensidade, chega até mesmo a aparecer o órgão da pessoa. Então Jesus foi moído por nós. Ele foi colocado ali, realmente ali. A Bíblia fala que ele foi moído, a carne dele foi moída. Por isso que a gente não pode deixar de acreditar nesse Jesus, irmão, nesse Deus maravilhoso. Porque a gente não pode fazer a cruz de Jesus servando a nossa vida. Quando você está enfermo, você deve lutar pela sua cura. Por quê? Porque pelas suas pisaduras nós fomos, essas feridas que ele levou, nós fomos sarados. Quando foi meio-dia, Jesus foi, meio-dia, aí começou as densas trevas. Está lá em Lucas 23, 44, coloca aí. Meio-dia foram as densas trevas. O dia virou noite. O dia virou noite. E já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Quando eu estava orando, que eu falei do espetáculo, é porque realmente a manifestação dos céus naquele dia foi impressionante. Então o dia virou noite. Jesus fala isso, né? Jesus fala que ele seria entregue na mão dos homens e que seria o momento das trevas. Que o Filho do Homem teria que ser entregue. Só que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Diga amém, Jesus. Ao terceiro dia. Quando a gente fala assim, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a gente está perguntando se você reconhece tudo isso que ele fez por você. Tudo isso que ele passou por você. Quando o apóstolo Paulo fala que nós somos o ministério da reconciliação, é porque o primeiro Adão falhou. Mas o segundo Adão, o primeiro Adão foi alma. O segundo Adão foi espírito vivificante, espírito vivo, que foi Jesus Cristo. O segundo e último Adão, né? Que não teve outro, ele resolveu tudo. Então a gente oferece para a pessoa essa salvação conquistada por Jesus dessa forma. Quando nós perguntamos para alguém, você crê que Jesus pode te curar? Você crê que Jesus levou as suas dores, as suas doenças, as suas enfermidades? Você acredita que Jesus pode fazer uma obra na sua vida? Nós estamos perguntando se você valoriza as chicotadas que ele levou. Se valoriza a cruz que ele carregou, a coroa de espinho que esteve sobre a sua cabeça. E que não foi só colocado, né, como numa peça teatral,
com a almofada, né? O espinho realmente foi e entrou nele. Ele foi transpassado. Quando ele ressuscita, ele mostra para Tomé a mão, mostra o lado, e fala para Tomé olhar. Fala para Tomé colocar a mão dele, para ver se era verdade mesmo ou não. E quando chegou 3 horas da tarde, né? João 19:30 diz aqui o que ele falou. 3 horas da tarde. Olha o que ele falou em João 19:30. Olha só. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Então quando foi 3 da tarde. E o interessante é que de 9 para meio-dia são 3 horas. De meio-dia para as 3 da tarde são 3 horas. E das 3 para as 6, quando ele foi tirado da cruz, são 3 horas. Você vê que a assinatura de Jesus está em tudo, pessoal. Está em tudo. A assinatura do Senhor está no 3. Por quê? Pai, Filho e Espírito Santo. O ministério de Jesus não chegou ao 4º ano. Foi no 3º ano de ministério que ele terminou o ministério dele. A Bíblia fala que ele foi cortado da terra dos viventes, irmãos. Por causa de nós. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que a vida dele foi interrompida pela metade. É verdade. Ele foi cortado, tirado da terra dos viventes. Porque foi colocado sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, não lutar contra a iniquidade hoje, não buscar ter uma vida na presença de Deus hoje, é como se a gente não valorizasse o que Jesus fez por nós. Porque ele fala para nós que o pecado hoje não tem mais domínio como tinha sobre nós. Não existe mais. Hoje Deus nos devolve o domínio, Ele nos dá uma capacidade. A graça de Deus nos capacita para a gente hoje dominar todas as coisas. Ele nos dá o Espírito Santo. Ele nos dá a presença dEle, para que nós possamos assim vivermos de acordo com a vontade de Deus, com a vontade de Cristo. E nós chegamos até às 3 horas da tarde. Agora, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías 53. Isaías 53 traz o relato da crucificação de Cristo. As bênçãos que o Senhor conquistou por nós ali na cruz. E eu quero que você leia comigo e, se possível, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Fique em pé. Isaías 53, versículo 1 diz assim, ó: quem deu crédito em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz de terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo que você possa imaginar. Demos as costas para ele e desviamos o olhar, e ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, diga amém, Jesus. E recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixando os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra.
Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Acabei de falar isso agora, né? Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo, do povo dele. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocando no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles, e eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Você sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que o pecado de todos caiu sobre ele. Mas aqui no finalzinho ele fala que muitos serão justificados. Presta muita atenção nisso. O pecado de toda a humanidade caiu sobre Jesus. Mas ele fala que muitos serão justificados. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim que, assim como Jesus se ofereceu uma vez para tirar o pecado de muitos, ele também voltará para levar aqueles que o esperam para a salvação. Então, tem muita gente que pega a crucificação de Jesus e fala que Jesus justificou a todos. Não, Jesus, ele levou o pecado, colocou o pecado de todos sobre eles. Mas quem não reconhecer Jesus, gente, como Senhor e Salvador de suas vidas, pode ficar fora da justificação do sangue. É a mesma coisa que pisar no sangue de Cristo. É a mesma coisa que Jesus fala assim: olha, eu tenho os céus para você, eu tenho um reino eterno para você. Olha, eu vim a mandar do meu Pai, eu morri por você, eu apanhei por você, bateram com cana na minha cabeça, com paus, carreguei uma cruz que não era minha, fui pendurado na cruz, sofri, tudo por você. Você reconhece isso? Acredite se quiser, tem gente que fala assim: hoje não. Mas pergunta se ele quer um carro. Pergunta se ele quer uma casa. Irmãos, eu prego o evangelho há 22 anos. Poucas pessoas me procuraram porque queriam Jesus. Dá para contar nenhuma mão só. Dá para contar, não termina a contagem. Pessoas que chegam para mim e perguntaram: pastor, o senhor pode orar por mim? Por quê? Porque eu quero Jesus. Eu quero ser salvo. Eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero abrir mão do pecado, eu quero abrir mão da mágoa, eu quero abrir mão do ressentimento, eu quero abrir mão da amargura, eu quero abrir mão de tudo aquilo que não é de Deus na minha vida. Irmãos, eu conto na mão, se chegar no quarto dedo é muito. Isso mostra, irmãos, a miséria que o homem está vivendo. Isso mostra como é que o homem está dentro dele, gente. A Bíblia fala que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, a sua alma. Eu quero, diante dessa leitura,
E diante daquilo que você está vendo aqui, e não quero apelar para o seu emocional, não, eu quero que seja uma coisa de coração. Quantos de vocês ainda não aceitaram, não reconheceram, não receberam a oração de um pastor para o seu nome ser escrito no livro da vida? E você quer isso para a sua vida hoje? Eu não estou te oferecendo religião, até porque essas religiões para mim não prestam, não vale nada. A única religião verdadeira é Jesus Cristo. Porque religião significa religare, e só quem me religa com o Pai é Jesus Cristo. O resto é conversa, que é a palavra de Deus. Outra pergunta que eu faço: quantos de vocês que um dia aceitaram Jesus, mas você está afastado? Um dia você conheceu Jesus numa igreja, você teve um encontro com Deus, você foi ministrado, mas aconteceu alguma coisa e aquilo te traumatizou. Você está com aversão de pastor, com aversão de igreja. Isso é para quem está aqui, para quem está em casa, pela Rede Super, ao vivo, pela TV ou pela rede social. Não é só para a gente ministrar que Jesus morreu não e ressuscitou. É para a gente ganhar almas para Jesus, que é o propósito maior de Deus para nossas vidas. Quando Ele tem uma igreja diante dele, é que essa igreja seja conservada nele até o dia de Cristo. Pastor, eu quero Jesus na minha vida. Aonde você está mesmo aí, só levantar sua mão direita. Glória a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Pode levantar a mão, não tenha vergonha não. Não tem vergonha não, levanta a mão. Porque o fato de você não levantar a mão para se reconciliar com Deus é porque você continua com o inimigo. Decida hoje. Decida hoje a liberar perdão e a receber perdão. Amém, Jesus? Decida hoje a ser de fato uma pessoa cheia da presença de Deus. O Senhor justifica muitos, mas a vontade dEle é que toda alma seja salva. Você que está com a mão levantada, continua com essa mão assim. Feche os seus olhos. E você diga assim: eu reconheço o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Diga: perdoa, Senhor, todos os meus pecados, por ações, por omissões, desde a minha concepção até o dia de hoje. E lança, Senhor, conforme a tua palavra, no mar do esquecimento. Agora deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, escreva o nome dessas pessoas no livro da vida. Alguns estão se reconciliando. Alguns estão reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Meu Deus, nos ajude a fazer um povo, Pai, que venha viver as demais coisas que o Senhor tem para eles, mas a fazer um povo, meu Deus, que o que inspira eles a virem à casa do Senhor é te adorar. É a essência de poder estar na tua presença, te louvar, Deus, e reconhecer o Senhor como o único Senhor nos céus, na terra e embaixo dela. Como ministro da tua palavra, Deus, eu coloco essas vidas em tuas mãos, em o nome de Jesus, e que todos digam amém. E palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. E eu já estou pregando, viu? E eu já estou pregando. Quem deu crédito à nossa pregação? Coloca para mim Lucas, no capítulo 23, no versículo 33. Lucas 23, 33.
o Senhor Jesus libera algumas coisas ali na cruz. E o interessante é que a primeira coisa que ele fala, nós vamos ver agora, quer ver? Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, e o pregaram na cruz, os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isso aqui me chamou muita atenção. Vamos continuar lendo, eu vou voltar aqui. E os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava, e os líderes zombavam de Jesus. Salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. E o 38, uma tabuleta presa acima dele dizia, como escarnecendo-se dele, né? Este aí, ó. Entendeu? Esse aí, ó. Olha lá ele. Olha quem que ele é. Ele é o rei dos judeus. Volta no versículo 33. Irmãos, diga assim comigo assim, ó. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Guarde isso. Tem muita coisa que a gente fazia quando a gente não conhecia Jesus, que hoje a gente tem vergonha. Não é? Hoje a gente tem vergonha. Mas por que a gente agia daquela forma em relação aos crentes, as pessoas que vinham pregar para nós? O que nós falávamos das igrejas, o que nós falávamos de pastores, o que nós falávamos daqueles irmãos que pregavam o evangelho, que deixavam suas casas, deixavam suas famílias e saíam por aí levando a palavra de Deus. A gente debochava deles também. Não é verdade? E muitos de nós até diziam assim: nunca quero ser essa pessoa. Porque a gente achava que não tinha graça naquilo. Porque a gente achava que a graça era o churrasquinho com a cervejinha, com as piadas indecentes, com as traições. Quanto mais mulheres, mais o cara se achava. E as mulheres também, da mesma forma, tinha a sua maneira de levar a sua vida com base na sua natureza, com base na natureza pecaminosa. E quando Jesus estava diante daquelas pessoas, Jesus entra diante do Pai, mas com uma palavra muito forte. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas esse mesmo Jesus que fala assim, ó, eles não sabem o que estão fazendo. Ele chega para os filhos de Deus e diz assim, ó, menos rigor vai ter para Sodoma e Gomorra do que para vocês que já conhecem. Ele fala que aquele que é iluminado, aquele que aprende a palavra, aquele que conhece e despreza, vai ter mais rigor para essa pessoa do que para aqueles que praticam a sodomia. Porque essas pessoas, elas tiveram a oportunidade de serem visitadas de uma forma muito particular por Deus. De uma forma muito peculiar por Deus. Nós que estamos sempre ouvindo a palavra de Deus, nós precisamos ser diferentes nos nossos negócios. Nós precisamos ser diferentes na nossa casa. Nós precisamos ser diferentes com a nossa família.
Nós precisamos ser diferentes na hora de comprar, na hora de vender. Nós precisamos ser diferentes na igreja. Mas hoje, as pessoas lá fora, não estou dizendo que é o caso de vocês, mas muitas pessoas lá fora não querem saber do Evangelho, porque os que conhecem não estão fazendo valer aquilo que conhecem. E quando eu li esse versículo, Jesus falou assim: Pai, não faça nada contra eles. O Pai, não se ire com eles, porque eles são ignorantes. Eles pegaram a roupa de Jesus, irmãos, arrancaram dele e rasgaram. Eles mostraram a nudez de Jesus. Irmãos, uma coisa é alguém lá de fora divulgar e falar mal da nudez de outro que não conhece. Outra coisa é quem conhece. Quem conhece tem muito mais responsabilidade do que quem não conhece. Isso até juridicamente, você sabe que quando você assina um contrato de adesão, tudo que você assina é discutível, por causa da posição que você se encontra, por causa do conhecimento da parte e do seu conhecimento. Isso é discutível. É muito discutível. Uma pessoa que mais tem, ela tem a responsabilidade de servir melhor a outra. Ela tem muito mais responsabilidade de servir melhor o reino. Ela tem muito mais responsabilidade de servir melhor a esposa, de servir melhor o marido, de servir melhor a igreja. Quando eu digo a igreja, estou falando da placa da igreja. Um aos outros. Porque conhece. Jesus fala: Pai, perdoa-lhes. Aí ele justifica por que eu estou pedindo perdão. Por que eu peço para o Senhor não fazer nada com essas pessoas? Porque, gente, olha o que diz lá em Gênesis capítulo 12. Depois a gente volta aqui. Nossa mensagem aqui é essa. Depois a gente volta aqui. Gênesis capítulo 12. Olha só o que diz. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Olha o propósito de Deus quando Ele escolhe um indivíduo, é para abençoar o coletivo. Amém? Continue. Abençoarei os que te... E o que mais? Amaldiçoarei. Quem está falando com ele? Deus. Deus está falando: Abraão, eu vou fazer de você famoso. Quem te abençoar será? Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Porque Deus fala: eu amaldiçoarei. Pelo amor de Deus. Irmão, se o diabo falar qualquer coisa contra nós, a gente vira o jogo. Aí você entende agora por que Jesus falou: Pai, perdoa? Volta lá para Lucas 23, 33. Se para Abraão o pai amaldiçoaria, quem amaldiçoasse Abraão, imagina Jesus Cristo. Pegou aí? Por que o pai pede para a gente orar pelas pessoas que nos amaldiçoam? Por que Jesus pede para a gente fazer isso? Porque ai daquele que tocar no ungido, irmão. É coisa séria.
Aí Jesus, sabendo disso, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Eles estão zombando de mim, perdoa. Irmão, quanto de nós aqui, por causa da nossa fé, pessoas começam a zombar da gente? Não é? O que a gente tem que fazer? Perdoar. E clamar a Deus por essa pessoa. Orar a Deus por essa pessoa. Porque se nós não fizermos isso, dependendo da intensidade que o negócio vem contra ti, a pessoa pode dançar feio. Isso é muito sério. É muito sério isso. Por isso que Deus fala, né, que a gente tem que ser hospitaleiro, né? A gente pode estar hospedando um anjo sem saber. É? Pode estar hospedado um anjo sem saber. Quando você recebe alguém e você faz o melhor para essa pessoa. Teve um rapaz que eu estava conversando com ele, ele sabia muita coisa. Ele sabia tanta coisa a respeito de Deus, mas tanta coisa que a gente passou madrugadas e madrugadas conversando a respeito de Deus. Eu fui ali e fiz um intensivão com ele. Mas não eram coisas assim, só relacionadas à letra. Eram coisas vivas. Porque o evangelho tem que ser lido com espírito. Ele não pode ser trazido com letra só. Ele tem que ser trazido com espírito. Você observa aqui um texto desse daqui, olha como mexe com a gente. Né? Então eu comecei a conversar com essa pessoa, conversar. E eu perguntei umas 4 vezes para ele. Falei: cara, vem cá, só para nós aqui, ó. Só o pai está vendo. Isso é anjo. Foi sério, eu falei para ele. Ele me respondeu até hoje. Quando Abraão recebeu 2 anjos, eram homens. Quando Jacó lutou com o anjo, era homem. Teve um pastor da Paz e Vida em São Paulo, um líder da Paz e Vida. Ele conta que ele, sempre nos cultos dele, ele pergunta, ou na mensagem, ele pergunta se alguém quer se reconciliar com Deus, se alguém quer aceitar Jesus e tal. Porque um dia, ele estava pregando, ele terminou o culto, e ele não fez essa pergunta. E por ele não ter feito essa pergunta, ele falou que, assim que terminou o culto, ele estava na igreja, e entrou um menino. O menino entrou e o menino estava trajado de mendigo. Né? E quando o menino entrou, o menino chegou e falou: eu quero conversar com o pastor. E ele falou: pois não, pode falar. E o menino falou assim: olha, você foi levantado para levar almas para o céu. Então pergunta para as pessoas se elas querem se reconciliar com Deus nos seus cultos. E pergunte para as pessoas se elas querem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador nos seus cultos. E aí ele pegou, sentiu assim, quando ele pôs a mão assim, que ele olhou, o menino não estava mais. Um certo dia eu estava em Guaianazes, eu tinha 25 pessoas na igreja, não tinha lugar para as crianças ficarem. E tinha um lugar que eu queria fazer ali, um lugar para as crianças. Chegou um senhor na igreja, de chinelo, com a roupa toda abaixada assim, todo mal vestido, lembra dele, fininha? E ele sentou assim no meio do povo. Sabe aquela pessoa que qualquer um desprezaria pela veste que tem? Porque nós seres humanos, nós somos assim, nós valorizamos coisas. Nós valorizamos aquilo que as pessoas têm. Se alguém chegar lá na frente da igreja, lá com um fusquinha, o pessoal entra. Agora se chegar uma Mercedes, uma BMW, ó, quem está aí? É ou não é? É. Ó, quem está aí? Porque nós temos essa miséria dentro da gente ainda, irmãos.
Só que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E aí chegou aquele senhor, e nós atendemos aquele senhor, e ele nem falou que ele era. A gente fez o culto, tudo. No meio do culto, falei, pessoal, estou querendo fazer um lugar ali para as crianças, assim, tal. Terminou o culto, ele foi embora. Depois voltou de novo, assistiu outro culto, depois foi embora. Aí demorou um pouquinho, ele voltou de novo. Ele falou, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei, pois não. Ele meteu a mão no bolso, tirou um pacote de dinheiro. Ele falou, pastor, eu amo criança. Faz a salinha das crianças lá. E eu gostaria também que o senhor fosse ungir, abençoar um negócio meu. Irmão, ele tinha 60 imóveis, uma fazenda que você olhava assim. Eu falei, onde tem esse negócio? Ele falou, é lá. Eu não achei. Eu não achei o fundo da fazenda do cara. Depois ele estava em Itu, ligava para mim pedindo oração. Agora eu não sei como é que ele está mais. Mas você vê quem que Deus usou para fazer o negócio? Uma pessoa que aos olhos dos homens era o quê? Improvável. Aí eu perguntei, por que o senhor anda assim? Ele falou, é porque aqui em São Paulo é complicado. Se as pessoas souberem o que a gente tem, as pessoas nos matam por coisas. E ele era um senhor que ele não era feliz na família. Tinha tudo. E sabe o que chamou a atenção dele para o nosso ministério? A nossa família. Ele criou um amor pela nossa família. Porque ele queria ter uma família. E às vezes o poder atrapalha, sabia? Porque uma independência financeira sobre um guri, uma guria, ele bate no peito e ele fala, não preciso de você não, pai. Peita pai, peita mãe. E essas pessoas causam tanta tristeza no coração dos seus pais, que o dinheiro e o poder não preenchem o vazio que aquele pai, que aquela mãe tem. De tanto desgosto de ver os filhos fazendo isso. Aquele homem foi quem bancou tudo, fez tudo lá. Às vezes você está recebendo um anjo e você não sabe. Nem da igreja ele era. Deus coloca as coisas no nosso coração e Deus já sabe quem Ele vai usar. Diga amém, Jesus. Deus já sabe quem Ele vai usar. Por quê? Porque tudo é dEle, tudo vem dEle, tudo é por Ele. E para Ele são todas as coisas. Então não despreze ninguém. Porque uma pessoa lá fora pode desprezar por ignorância, falta de educação. Mas você é de Jesus, você não pode fazer acepção de pessoas. Você não pode. Porque a gente conhece. E o Senhor não fez acepção conosco. Porque talvez o nosso problema não é uma roupa ruim. Não era uma roupa ruim. Não era um sapato rasgado. Mas era uma moral rasgada. É ou não é? Hã? É. Falar em moral hoje parece que você ofende gente. Mas não tem problema. Quem quer ouvir, ouça. Quem não quiser ouvir, não ouça. Só que naquele dia do juízo, Jesus como advogado, Ele não vai falar isso. Ele não vai falar isso. Ele falou isso no dia da crucificação. Mas no dia do juízo nós vamos ser julgados pela luz que temos. Pela palavra que recebemos. Por isso que a palavra de Deus, ela não pode se perder. A gente não pode desprezar a palavra de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias. A pessoa falou, pastor, eu estou aflito. Eu fiz só ela lembrar de algo que Deus havia falado para ela a respeito daquele assunto. E ela falou, pastor, que palavra, veio como um bálsamo, fiquei tranquilo. Eu falei, é assim que a gente tem que fazer. Porque Deus, Ele fala antes. A gente segura a palavra. E na hora da aflição, a gente tem a pedrinha que Davi tinha.
A gente tem a palavra que Davi tinha. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Versículo 43. O versículo 42. Olha assim. Versículo, volta um pouquinho, vai voltando. Pode voltar no, estava 38, né? Pode ir para o 39 mesmo. E um dos criminosos pendurado do lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Uma das coisas que Jesus também me ensina e te ensina, ele fala para o Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E ao mesmo tempo ele ignora o que fazem. Você viu Jesus responder alguma coisa para esse criminoso aí? Você viu Jesus responder alguma coisa para os outros que zombaram dele? E por que a gente tem que responder para aqueles que ficam zombando da gente? Você sabe o que Jesus me ensina e te ensina na crucificação? Que tem coisas, irmãos, que a gente tem que ignorar. Jesus não desceu no nível deles. Jesus deixou eles falando sozinho. Deixou falando sozinho. Só apresentou diante do Pai, pediu perdão, acabou. Agora os líderes zombaram dele, os soldados, e agora o ladrão da esquerda. E o ladrão da esquerda, ele está dizendo, você não é o Cristo, você não é o Salvador, então livra-te a ti mesmo e livre também a nós. Jesus nem respondeu. Jesus não falou nada. Quando alguém chegar para você e falar assim, sabe fulano que falaram de você? Já corta. Porque, irmãos, é certo, é sabido que palavras movem a gente. É ou não é? É. Você quer que eu te dê um exemplo? Uma moça começa a conversar com um rapaz. A priori ela não quer. Ele começa a conversar. Aí no outro dia vai conversando. Aí uma hora ele acerta o alvo. Ele fala algo que até arrepia, pastor. Aí a coisa já começa a mudar. Vai mudando. Daqui a pouco, irmão, essa pessoa está enfrentando tudo e todos por causa daquele ano. Palavras. Nós estamos convencidos por palavras. Isso é tão certo que Jesus, quando veio, qual foi o maior ministério de Jesus? Mestre. Ele ensinava. Irmãos, se um paralítico levantar aqui agora, todo mundo vai ficar maravilhado, não vai? Mas na caminhada não vai surgir dúvidas? Na caminhada com Deus não surge dúvidas? Surge. Você olha, por que curou isso e não curou o outro? Será que não? O que está acontecendo? O maior ministério de Jesus é o ensinamento. E quando a gente é amigo de Deus, Ele não deixa de falar nada para a gente. A gente é iluminado de fato e verdade. A gente tem resposta para tudo, porque Ele nos dá a resposta. Porque o Espírito dele testifica no nosso espírito. Então, quer um conselho de Deus que Jesus deu na cruz? Não responda quem te ofende. Ignora. Não responda. Não responda. Se alguém zombar de você, não queira mostrar nada para ele. Não queira mostrar nada para ela.
só segue a sua vida com Jesus, porque a ressurreição vai se manifestar na sua vida. A ressurreição vai se manifestar na sua vida. Você viu o que eles falavam também? Você não é o rei dos judeus? Por que eles falavam isso? Porque isso era pregado. Jesus era o Messias, ele era o rei dos judeus. Vai aparecer pessoas no nosso caminho que vão ouvir a nossa mensagem, mas não para aprender conosco, e nem para aprender com Deus. Mas para no momento que pareça que a gente está numa posição desfavorável, ele vai pegar um texto bíblico para acusar a gente. Ele vai pegar um texto bíblico para jogar no nosso rosto, no nosso momento de dificuldade. Ele vai falar assim, mas você não é filho de um Deus que prospera? Deu para entender? Ele vai querer colocar essa plaquinha em você. Você não é filho de um Deus que cura? Por que você está doente? Ele vai querer colocar essa plaquinha em você. É porque ele não entende que no mundo, até o cristão tem aflição, mas o Senhor os livra de todas. Porque essa plaquinha que colocaram, essa zombaria sobre Jesus, tudo isso que aconteceu, irmãos, aqui não acabou não. Acabou quando foram procurar um morto, ele não estava mais lá. A obra acabou quando eles foram procurar um corpo, e o corpo não estava mais lá. E tinha 2 anjos lá naquele sepulcro, e falou para Maria Madalena, por que você procura dentre os mortos aquele que vive? Vão procurar a plaquinha em você e não vai achar não. Vão procurar e não vai achar, sabe por quê? Porque você não passa só pela cruz, você vai até a ressurreição. E hoje nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Aí, irmãos, esse homem fala, Jesus não fala nada. Aí vem o outro. Olha o outro. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por causa dos nossos crimes, mas este homem não cometeu algum. Irmão, o que eu vejo aí? Esse homem, irmãos, ele tem uma virtude, que quem tem essa virtude muda de vida. Reconhece o que faz. Fala para o seu irmão assim, nós temos que reconhecer quem a gente é. Tem que ser sincero. Nada de ficar, né? Como a mulher prostituta de Provérbios lá. Faz, acontece, e como se não tivesse feito nada. Porque esse homem, ele fala assim, ó. Nós merecemos morrer por nossos. Toda pessoa que chega diante de Deus sabendo que Ele é sincero e fala assim, Senhor, o que eu mereço é morrer por causa do que eu faço, Jesus justifica. Toda pessoa que chega diante dele falando quem ela é, os seus pecados, as suas falhas, Ele justifica. Agora toda pessoa que chega diante dele e fala assim, ó, tu não és o rei dos judeus? Tu não és Jesus Cristo? Por que aquele lá morreu de fome? Por que aquele hospital está cheio? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo? Para esses Jesus nem responde. Porque os criminosos, tanto da esquerda ou da direita, é a humanidade, gente. Por isso que ele morre assim. Ele quer salvar tanto a direita quanto a esquerda. Mas no último dia, o que ele vai fazer no dia do juízo? Vai colocar os justos à direita e os injustos à esquerda. As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. O trigo à direita e o joio que não tem fruto nenhum. E a única coisa que Jesus vai falar para a esquerda é: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. E pasme, vai ter profeta na esquerda, vai ter crente na esquerda, vai ter pastor na esquerda, vai ter músico na esquerda, vai ter levita na esquerda, vai ter gospel na esquerda. E a gente vai ter muita surpresa na direita, viu?
Porque o da direita não é o perfeito. É aquele que reconhece quem ele é e quem eu sou, quem você é. Irmãos, tem muita gente que fala assim, ó, duas parábolas, ovelha e filho pródigo. O pastor deixa as 99 e busca a ovelha, que se perdeu. E o filho pródigo, ele busca? Não busca. Por quê, pastor? Porque o filho pródigo, ele sai cheio de si. Quando uma pessoa ela é cheia de si, a única coisa que nos resta é orar por ela. Nós vimos lá em Isaías 53, ele justificou a muitos, e aos pecadores, ele diz o quê? Eu oro por eles. A única coisa que fazer é orar. Porque existem pessoas que são assim, elas não reconhecem tudo que você faz por elas, mas o dia que você deixar de fazer, aquilo ali é o suficiente para te bloquear no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, excomungar você. Sabia? Verdade. Tem um ladrão da esquerda, querido, tem um ladrão da direita. E essas pessoas, elas só serão justificadas quando elas entenderem que muitas das vezes o que ela está vivendo, o que ela passou pela vida, as cabeçadas que deu foi por causa de desobediência de pai e mãe, consequência dos seus crimes, consequência dos seus delitos. Nós somos pessoas que plantamos e colhemos, gente. Então a melhor coisa a se fazer é parar, fazer uma reflexão e ver o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Esse homem não foi justificado porque ele é santo, ele não foi salvo porque ele era santo, não. Ele foi salvo porque ele reconheceu quem ele era. E ele estava ali, ó, passando, pagando aquele preço, e estava dizendo, sabe o quê? Sabe o que ele estava dizendo? É justo o que eu estou passando. É isso que ele está falando. É justo. Irmãos, existem seres humanos que devem, não paga, pisa nos outros, faz um monte de coisa errada, faz filho aqui, filho ali, não paga pensão para ninguém, orgulhoso, mentiroso, faz tudo errado, bate na mulher, trai o marido, trai a mulher, faz tudo errado. Estou falando de pessoas assíduas assim. E quando estão numa situação, até chegam a blasfemar contra Deus. Por que eu estou passando por isso? Opa! Aí você vai oferecer Jesus para a pessoa, sabe o que ela fala? Jesus não existe, a minha vida como é que está? É o ladrão da esquerda. Porque o ladrão da direita, ele vai falar assim, ó, cala a sua boca. Porque nós estamos aqui porque merecemos. Nós matamos, nós roubamos, nós estamos pagando os nossos crimes. Agora, e ele? O que ele fez para estar aqui? E ele estava no lugar do principal ladrão, que era o Barrabás. Do pior, que era o Barrabás. Aquela cruz não foi feita para Jesus. Aquela cruz já estava feita para Barrabás. Barrabás seria morto. Mas Jesus substituiu aquele ladrão. E abriu os braços ali, tanto para a esquerda como para a direita. Essas pessoas que estão fazendo carnaval no dia de hoje. Essas pessoas que estão... Muitos ali, irmãos, estão na ignorância. Mas muitos ali são conhecedores da palavra. Pegou aí a palavra? Muitos ali, semana que vem, vai estar aos pés de Jesus. Amém? Vai estar. Aquele que fez Jesus lá no chão, tá? Aquele cara pode virar um pastor. E oramos para que isso aconteça. Onde abundou o pecado,
Mas tem gente que faz com toda a consciência, de forma obstinada. Se apostatou realmente da fé, a esse o Senhor não vai dizer: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. No dia do juízo, hoje ele tem perdão se ele se arrepender. Diga amém, Jesus. Hoje ele tem perdão. Nós merecemos. Agora, olha só o versículo seguinte. Então ele disse: Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembre-se de mim quando vier no teu reino. Lembre-se de mim quando o Senhor voltar. Lembre-se de mim quando o Senhor vir no teu reino. Lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Aí Jesus mostrou que quem morria naquela época ia para o paraíso já. Quem morria com ele. E Jesus responde para esse. Se o outro na hora volta e fala assim: eu também quero. Eu lembro até dos meus filhos quando eles aceitaram Jesus, que eu não forcei nada na vida deles, pessoal. A melhor coisa é você ensinar o filho no caminho. Quando você ensina o filho no caminho, eles começam a ver você no caminho, eles vão desejar o caminho que você quer, que você tem, porque eles vão ver Deus trabalhando, sabe? E aí um dia eu estava passando uma reportagem, e nesse dia a Globo fez uma coisa boa. Passou uma reportagem sobre o aquecimento global, e aquela geleira desmontando. Coisa boa que a Globo fez. Cooperou com a salvação dos meus filhos. Mas pelo menos isso ela fez de bom. Aí aquele negócio todo. E aí eles estavam assistindo, falou assim: pai, é isso mesmo? Eu falei: é, filho. Aí fui, dei uma pinceladinha, falei um pouquinho e já saí. Aí eu voltei, aí a Jennifer olha para mim e falou: pai, eu quero aceitar Jesus. Eu falei: filha, mas não é por medo não, não é por influência da televisão não. Não, pai, eu quero aceitar Jesus. E tanto foi verdade que está com Jesus até hoje. E aí ela começou a descer a lágrimazinha dela. Aí eu fiz a oração para ela. E o Jonathan do lado. E eu nem olhei para ele, para não influenciar ele. Ele do lado. Fiz a oração para ela, tal. Ela chorou, aquela coisa toda. Aí eu fui saindo. Quando eu fui saindo, o Jonathan me deu uma chave de perna. Lembra disso, filho? Aí ele falou: pai, eu também quero. Aí, meu Deus do céu. Aí o coração do pai foi lá, né? E depois eles decidiram o batismo deles. E graças a Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém, Jesus? E assim seja na casa de todos nós. De todos nós. A decisão é muito pessoal, é muito particular. É muito particular. Olha só. Aí Jesus falou assim, eu lhe asseguro, meu irmão, Jesus assegura. Se você clamar o nome do Senhor, você é salvo. Ele assegura que hoje, no caso dele, tá? No caso dele, hoje, eu acho que é no caso dele, né? A gente não sabe no dia de amanhã, não é verdade, pessoal? Mas o importante é que nós estamos assegurados. Hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, Jesus virou para aquele homem que não merecia. E porque aquele homem invocou o nome de Jesus, falou: hoje você estará comigo no paraíso. Eu me recordo de um dia que eu estava saindo da igreja, era 11 horas da noite. E eu tinha uma pastinha, uma maletinha, eu coloquei Salmo 91 nela. Quando eu desci do ônibus ali na Avenida Imperador, lá na cidade de Carvalho, onde eu morava, São Paulo, Zona Leste, eu vi um monte de jovem em volta, assim, um carro de polícia. E eu falei: o que está acontecendo? Eu fui lá olhar. Quando eu fui olhar, tinha um rapaz. Eu não esqueço isso nunca. E o rapaz tinha tomado um tiro. E ele estava agonizando já. E aí Jesus falou no meu coração naquela hora, falou assim:
Dá para Ele o que você tem. Dá Jesus para Ele. Aí eu olhei para um lado assim, as gurizadas, tudo da escola que eu frequentei. Estava tudo lá. E na hora o inimigo veio colocar o quê? Vergonha. E o Senhor me disse assim: se você se vergonhar de mim diante dos homens, como é que eu vou confessar o teu nome diante do meu Pai? E o Senhor me mostrava aquele rapaz indo para o inferno e eu prestando conta da alma dele. Foi tudo coisa de segundo. Aí Deus falou assim: ó, você não entendeu ainda por que você colocou dentro da sua bolsa um monte de Salmo 91? Aí eu abaixei. Quando eu abaixei, foi muito bonito. Aqueles jovens que estavam assim do lado, eles abaixaram também. E o policial olhou para mim assim e não fez nada. E geralmente eles não deixam eu chegar perto. E eu falei assim: olha, meu nome é Paulo, eu sou servo de Deus. Você conhece Jesus? Ele falou: conheço. Você está afastado? Minha mãe é da igreja. Eu falei assim: eu quero te oferecer Jesus. Você se reconcilia com Ele? Você aceita Ele de volta na sua vida? Aceito. Foi então, repete comigo. Eu fui ali, né? Falando com ele, ele foi repetindo, eu fui falando, ele foi repetindo. Eu coloquei a mão nele, e o policial não deixa pôr mão. Quando eu coloquei a mão nele, que eu orei por ele, entreguei a vida dele para Jesus, quando eu levantei, chegou a ambulância para levar ele, e eu saí. Quando eu saí, veio uma galera, gurizada, tudo atrás de mim. Tinha uns que me conheciam e falou: Bebeto, o que você fez, cara? Cara, você se converteu, cara, nem acredito. E aí eu peguei, olhei, lembrei do Salmo 90, abri a bolsa e saí, evangelizando todo mundo. E falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas. Ah, irmão, eu tenho certeza que se ele morreu, ele foi para o céu, eu tenho certeza absoluta. Mas como que o senhor pode garantir? Eu não garanto nada, quem assegura é ele. Ele falou: eu asseguro. E eu lembro que naquele dia eu perdi o primeiro ônibus. Deus sabe de todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, dar para as pessoas aquilo que é mais importante. As coisas secundárias virão. Nós vamos orar para Deus abençoar a sua vida. Nós vamos orar para Deus abrir as portas para você. Nós vamos orar para Deus curar. Nós vamos orar para Deus fazer maravilhas. Mas o que adianta a gente ganhar tudo aqui e perder a nossa alma? Se nós somos condicionados a servir a Jesus por coisas, quando tiver uma chácara para a gente ir, o culto de domingo não vai valer a pena. Quando tiver uma carne gordurosa para a gente comer, a Santa Ceia vai ser desprezível. Quando tiver algum show aí, sertanejo para ir, o dízimo não vai valer nada. O trabalho sempre vai estar à frente de Deus em tudo. E tudo que é nosso vai ser prioridade. E isso é valor invertido. A prioridade tem que ser Ele. Sempre Ele. Para todo sempre Ele. Por quê? Porque meu Jesus assegura que além de Ele me der tudo que é bom nessa terra, porque Ele fala isso, Ele me assegura que eu vou viver com Ele no paraíso. Eu vou viver com Ele no reino dEle. E nesse lugar não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá nada. Você sabe que eu quero, que Deus me toca para fazer aqui hoje? Uma oração de quebrantamento, gente. Reconhece quem você é, quem você tem sido. Vamos reconhecer quem a gente tem sido, em vez de ficar achando que a gente está nessa necessidade ou nessa situação porque ninguém ajuda. Vamos reconhecer quem a gente é. A gente quer se apresentar para as pessoas, se apresentar para Deus,
responsabilizando o outro. E às vezes tem responsabilidade, mas aquilo, irmão, só vai me dirigir ou vai fazer algo na minha vida se eu deixar. Jesus ignorou aquilo que não edificava. Jesus ignorou aquilo que não adiantava discutir. Não adiantava ele falar com o ladrão da esquerda, irmão, não adiantava. Ele deixou o cara falando sozinho. E não é falta de educação não deixar o cara falando sozinho não. Nem tudo você tem que responder. Isso aí serve para nós pastores. Quando isso sabe quem faz isso muito bem? Claro que muito bem assim, muito bem não, muito bem, não muito bem. Mas sabe quem faz isso daí? Quando percebe que a pergunta é tendenciosa, ele fala, não vou responder vocês não. Não precisa nem falar quem é, né? Não precisa nem falar quem é, né? Mas você acha que ele tem que dar moral para quem quer prejudicar ele? Hã? Você daria? Porque quem daria vai lá responder então para ver onde vão te colocar. Chegavam para Jesus e faziam uma pergunta para Jesus, Jesus fazia outra em cima. É ou não é? Então quando você vê que o negócio não vem de cima, irmão, quando vem de baixo, passa reto, viu? Passa reto e segue a sua vida com Jesus. Você vai ter menos problema. Aí quando aparecer alguém da direita, aí você vai e compartilha com aquele que compartilha com os céus. Não compartilhe com aquele que compartilha o inferno. Compartilhe com aquele que compartilha os céus. Agora não falando de nada daquela pessoa mais, falando da nossa vida normal. Diga amém, Jesus. Nossa vida normal. Vamos lá, para terminar. Já era cerca de meio-dia, a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Continua. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Segura aí, vai lá. Quando o oficial romano que supervisionava a execução, viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse, sem dúvida, este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e... batendo aonde? Diga, batendo no peito. Você sabe o que significa bater no peito? Tristeza, aflição. Fiz besteira. É isso. Bater no peito. Ele estava dizendo, sabe o quê? Ele estava lamentando a vergonha que eles tinham cometido. Matamos o Filho de Deus. E a Bíblia fala que aqueles que eram de Jesus estavam assistindo. Mas esses que viram esse espetáculo, quando terminou, eles voltaram para casa batendo no peito. Você sabe como que a gente tem que sair de um culto? Ó, a gente tem que chegar diante de Deus, irmão, e sair diante de Deus assim, ó, reconhecendo as nossas vergonhas, reconhecendo quem somos e reconhecendo quem Ele é. É assim que temos que sair de um culto, porque se a gente sair assim, amanhã a gente está melhor. E depois a gente está melhor. Porque essa questão de bater no peito não é acusação não. É reconhecimento. Ele não fez nada. Nós matamos ele. Tiramos ele da terra dos viventes. Ele era inocente. Quando a gente tem esse sentimento dentro da gente, a gente é justificado.
Por isso que eu convido você para fazer uma oração, e que essa oração seja uma oração de humilhação. Na hora que você estiver orando, se você sentir vontade de chorar, chora. Se você sentir vontade de ruivar, chora, não segura. Deixa Deus limpar. Porque você vai sair daqui hoje justificado. Quem crê, diga graças a Deus.